Paz, família, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo do nosso e vosso canal FD Iures. Quem fala para vocês é o professor Gilton Pena. Hoje nós temos uma convidada super especial, que é a doutora Ebenezer Raimundo. E hoje ela vai nos falar sobre o reconhecimento da união de facto. Vamos entender o que é a união de facto e como reconhecê-la e quais são as vantagens em reconhecer a união de facto. Aqui devo frisar que esse podcast é gravado pela JB Filmes. Se estiveres interessado em gravar um podcast, em gravar um videoclipe, em gravar um vídeo aula, seja lá qual for o conteúdo que quiseres gravar, seja nem que for também casamento, entre outros eventos, recomendamos a JB Filmes. Entre em contato com a mesma. De frisar também que a FD Iures é uma editora, é uma livraria e é uma academia de formação. Se pretendes adquirir livros, se pretendes fazer alguma formação jurídica, recomendamos a FD Iures. Também de informar que está à venda o Código de Família e também a nova Lei Geral do Trabalho junto com o Código de Processo Laboral. Sem mais demoras, doutora Ebenezer, como é que a doutora está? Estou bem, obrigada. Doutor Gilton, como está? Graças a Deus também estou bem. Olha, é uma honra tê-la aqui no nosso podcast. Obrigada. É mesmo uma honra enorme. Para nos brindar com esse tema que é a união de facto. Sem mais demora, eu gostaria de saber o que é a união de facto. Boa. Antes de entrarmos concretamente no nosso tema, que é a união de facto, doutor Gilton, devemos aqui perceber o conceito da união na perspectiva do legislador angolano. Okay? A união é nada mais que um vínculo, um elo, uma ligação entre um homem e uma mulher. Que, por regra, que os mesmos tenham, é admissível que os mesmos tenham 18 anos de idade. Porém, excepcionalmente, o legislador entendeu que é também admissível, autorizado ao homem que tenha completado 16 anos e a mulher 15 anos. Okay. Bem, a união de facto nada mais que aquela convivência não formalizada entre um homem e uma mulher de forma voluntária. Pronto, querem viver de forma voluntária um homem e uma mulher, mas não estão reconhecidos na lei. Okay. Uma convivência informal, digamos assim. Uhum. Então, nesse caso, será que podemos considerar que qualquer homem, qualquer mulher que vivem juntos, será que podemos considerar que se encontram em união de facto? Não. Não necessariamente, porque para que se considere união de facto, nós temos alguns requisitos indispensáveis. Okay. E esses mesmos requisitos estão tipificados, plasmados no artigo 113 do Código da Família, nomeadamente decurso de 3 anos de coabitação consecutiva, a capacidade matrimonial e a singularidade. Okay. Compreender mesmo que essa capacidade matrimonial é que os mesmos não estejam sujeitos a impedimento, de impedimento absoluto, relativo, dirimento, etc. E que a singularidade resume-se à exclusividade. É de eu para tu para mim. O decurso de 3 anos de coabitação é aquela convivência, partilha de cama, de mesa, que vai resultar em afetos emocional, afetivo, financeiro, etc. É mais ou menos isso. São esses requisitos que comprovam a união de facto. Ok, nesse caso, aquele indivíduo que vive com a sua mulher há dois anos não pode considerar já, ou nem pode sequer reconhecer a união de facto. Não. É necessário pelo menos 3 anos. Uau, certo. O legislador é exigente. E como é que é feito esse reconhecimento da união de facto? Bom, devemos entender que deve ser por via judicial e por via administrativa. Ok. E também uma curiosidade, uma só pessoa pode reconhecer a união de facto, Dr. Gilton. Uau, não é necessário que... Tem a possibilidade dos dois reconhecerem, como também a possibilidade de uma só pessoa reconhecer. Uau. E quando é que acontece isso? Quando são duas pessoas, estamos a falar do reconhecimento por mútuo acordo. Por livre e espontânea vontade, um homem e uma mulher, preenchendo esses requisitos já mencionados, decidem, vão a uma conservatória, vão reconhecer essa união. Okay? E pode ser também de forma individual. Eu, por exemplo, na morte do meu morte dele, eu não. Na morte do parceiro, posso reconhecer a união.
Como também se eu me separar, porque os homens gostam muito de... Yeah. Se por acaso eu me separar dele por razões... Mas só que esta morte nós chamamos de morte por... desculpa, chamamos de reconhecimento por ruptura. Deve-se fundamentar a causa deste reconhecimento, ok? Por ruptura, uma das partes decide reconhecer esta união, a fim da reunião. Só que existe prazos para isto. Estamos a falar concretamente no reconhecimento por via judicial, por morte ou por ruptura. Existe prazo para reconhecimento desta união, que são de 2 anos. Ok. 2 anos. E como é que nós podemos passar a contar? Vamos supor que o Dr. Gilton, né? Falece hoje. Certo. A partir deste momento que vai extinguir a nossa união, vai passar-se a contar o prazo de 2 anos. Como também por ruptura, desde o momento que vai cessar aquela coabitação consecutiva entre eu e tu, vai passar a contar-se o prazo de 2 anos para o reconhecimento desta união. Ok, uau, bem interessante. Bem interessante. E se for, por exemplo, por via administrativa, o que é que posso levar na administração? Ou quais são os documentos que eu posso levar para reconhecer a união de facto? O que é que eles podem vir a exigir? O pedido deve ser acompanhado de documentos que vão comprovar a existência dessa relação, ok? Só que no pressuposto, nos 2 últimos pressupostos, capacidade matrimonial e a singularidade e a convivência. Essa pode ser por testemunhas ou até mesmo por um documento que vai ser emitido por órgão, por uma administração local. Vai comprovar a existência dessa união e tudo mais. Estamos aqui a falar tanto sobre a questão da união de facto. E qual é a vantagem em reconhecer a união de facto? É garantir os direitos, doutor. Se nós que convivemos há mais de 3 anos, decidimos reconhecer os nossos direitos. Só que há uma vantagem nisso, há uma particularidade no reconhecimento da união de fato por mútuo acordo. O que acontece? Absolutamente tudo que nós conseguimos ao longo da nossa convivência, os efeitos da união de fato retroagem. Significa que tudo que nós conseguimos ao longo desta convivência vai ser nosso, diferente do casamento. O casamento começa a contar a partir do momento que celebra o casamento. Na união de fato não, a partir do momento que estabeleceu-se a união entre ambas as partes, vai retroagir. Por isso que ela tem efeito retroativo. Vai retroagir a partir da data em que se estabeleceu aquela união. Tudo vai ser nosso. Imaginemos que no momento da celebração do casamento, nenhuma das partes se pronuncie. Como é que vai ficar? A lei vai entender que estabelecer aqui o artigo supletivo geral, que é do casamento, vai entender que nós adotamos o regime de adquiridos. Será que há alguém que realmente se encontra em união de facto adquire os mesmos direitos que poderia adquirir se tivesse casado? Os mesmos direitos, digamos que... penso eu que isso depende do regime que será escolhido. Imaginemos que no ato do casamento nós vamos escolher a comunhão, o regime de comunhão. Tudo que nós conseguimos, como já disse anteriormente, tudo que nós conseguimos ao longo da nossa convivência vai ser nosso. No casamento, tudo que nós vamos imaginemos que optemos também por esse regime. Só vai passar a contar no momento que nós vamos celebrar o casamento. Não vai retroagir. Mas agora, os direitos como marido e como mulher, será que são os mesmos tanto no casamento como união de facto? Sim, na união de facto reconhecida. Ok. Então, nesse caso, se eu viver em união de facto com uma determinada mulher, não é? Teremos os mesmos direitos como se fôssemos casados. Certo, ainda que eu não case no cartório, na conservatória, seja onde for, só pelo fato de eu estar a viver com uma mulher em união de facto reconhecida, já teremos praticamente os mesmos direitos que teríamos se tivéssemos casado. Certo. Uau, isso é muito interessante. Agora, eu gostaria de saber
qual é o regime regra nesse caso? Sendo que no casamento temos... As pessoas quando casam podem escolher um regime. Certo. Será que na união de facto também acontece a mesma coisa? Acontece. Os companheiros interessados são livres de escolher o regime que eles optam. Ok. Se não escolherem, a lei vai entender que eles escolheram a comunhão de bens, a comunhão de adquirido. Então fica para os dois. Nesse caso, regime. Uau. Nesse caso, se não escolherem, automaticamente os bens tornam-se bem comum do casal. Certo. O que é do homem também é da mulher, o que é da mulher também é do homem. Exatamente. Uau. E será que há algum efeito, ou isso pode, o reconhecimento da união de facto pode trazer alguns efeitos ou algumas alterações relativamente ao nome do parceiro ou da parceira? Ao nome, sim. Ao nome, os defeitos também versam um pouquinho nesse sentido. Por quê? Porque durante o reconhecimento, digamos assim, eu posso, de forma voluntária, escolher o apelido do Dr. Gilton. Como também nós os dois, a partir do nome de um só, podemos escolher um apelido. Uau. Podemos escolher. Uau, excelente. Boa. Então, não necessariamente tem que casar para poder adquirir o nome do parceiro ou da parceira. Não. Uau, essa é uma novidade daquelas. Acaba sendo uma das vantagens do reconhecimento da união de facto também. Uau, acho que eu não vou casar, vou seguir com essa união de facto, porque há muita vantagem nisso. Só que a senhora é aquela senhora. Ok, quando estamos eu... Qual o conselho que a doutora Ebenezer deixa para as pessoas que já vivem há um bom tempo com seu parceiro, a sua parceira, mas não reconhecem a união de facto? Por exemplo, já se encontra há mais de 3 anos com seu parceiro, a sua parceira, mas até agora não reconhecem a união de facto. Que reconheçam. Que reconheçam. Ótimo. Os dois chegam a um consenso, preenchem os requisitos previstos na lei, reconheçam a união. Como também se o parceiro, eu digo mais dos parceiros, parece que os homens morrem mais. Se o parceiro já não tiver em vida, pode a mulher reconhecer. Ok. Pode, só que aqui nesse reconhecimento é via judicial e exige a constituição de um advogado para acompanhar o processo todo. Uau. Vai reconhecer, tanto por morte ou por ruptura. Ok. Pode uma das pessoas reconhecer. Ok, então sem o acompanhamento de um advogado por via do judicial não é possível reconhecer a união de facto, não é? Digamos que não. Okay. É sempre necessária a intervenção de um advogado no reconhecimento por morte ou por ruptura. Ok, então... Como também, doutor Gilton, desculpe, como também a intervenção do Conselho de Família, que vai... O Conselho de Família são 4 pessoas, 2 da minha família, 2 da tua família, vão chegar a um consenso, vão testemunhar que entre o X e o fulano e a ciclana existiu sim um relacionamento, houve sim uma relação. Aí sim vão comprovar a existência. É indispensável o Conselho de Família neste tipo de reconhecimento. Uau. Olha, cá está o conselho. Se vives com a tua mulher ou com teu marido, praticamente teu namorado ou tua namorada, né? Exceto se vocês reconhecerem a união de facto. Até porque os efeitos são os mesmos do casamento, tal como disse a doutora Ebenezer. Até ainda há uma vantagem, que é a questão da retroatividade. Chegamos ao final de mais um podcast. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença da doutora Ebenezer por nos brindou com esse tema especial. É aquele que o pessoal lá em casa aprendeu muito. Eu, particularmente, aprendi muito ligado à questão da união de facto. Espero poder ter a doutora mais vezes aqui para falarmos mais sobre questões jurídicas e familiares. Estendo já aqui o meu convite para um possível próximo podcast com a doutora, se for possível. É possível, sim. E agradeço mais uma vez pela presença da doutora. Deus abençoe e até a próxima. Até a próxima, obrigada. Continuem conectados ao canal da FD Iuris. Paz. Tchau, tchau.